Natal, nascimento de Jesus. E fiquei pensando, o que falar? Falar sobre o nascimento de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 2, temos a seguinte descrição. No verso 1: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro do recenseamento que foi feito por Quirino, que era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E acontecendo que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Grava essa palavra. O Natal muitas vezes é descrito de uma forma romântica para nós. O nascimento do Deus Todo-Poderoso vindo ao mundo, sendo celebrado por pastores e anjos cantando aleluia, glória a Deus. Mas a realidade é um pouquinho mais fria e mais triste. Você tem que entender que quando o anjo chega para conversar com Maria, uma menina jovem, virgem, e recebe a presença de um anjo, e ela então, vendo aquela situação, com medo, e ela aceita o desafio de ser a mãe de Jesus. Não existe nenhuma referência na Bíblia sobre o anjo ter descido e feito o convite para outra mulher. Mas é possível. É possível que outras mulheres possam ter rejeitado ser a mãe de Jesus. Mas Maria, uma jovem, aceitou. E aí o marido fica sabendo que ela está grávida. Mas ele não é marido ainda, é noivo. Não teve relações íntimas. E ele pensa assim, peraí, Maria está falando que veio um anjo do céu e disse que ela ficaria grávida, e ela está grávida. Será que é conversinha fiada isso? Então, para não trazer escândalo, José deixa ela sós e abandona o lar. Mas naquela noite veio o anjo do Senhor em sonho para José e disse: José, é filho do Deus Altíssimo. O ente santo que ela está esperando foi gerado pelo Espírito Santo. Então José aceita o desafio de ser pai do Filho de Deus. A história diz que eles tinham que viajar para escrever registros, né? O censo. Diz a história que eles vão até lá e ela está grávida. E é contado para nós de uma maneira tão rápida, né? Que eles estão chegando na cidade, não é assim que você imagina? Eles chegando de burrinho, não é assim? E Maria começa a sentir dores, não é assim? E aí ele começa a procurar nas hospedagens lugar para ter a criança. Eu lembro muito bem dos desenhos que passavam no domingo de manhã, lembra? Os desenhos da Bíblia. E é assim a historinha que é contada para nós. Então José bate na porta, não tem lugar. Bate numa porta, não tem lugar. Aí um homem, chefe de uma hospedagem, bondoso, vê aquela situação, a mulher grávida, quase para ter o bebê. Então leva ela até junto com os animais, num lugar ali, para ter o filho. Mas gente, não foi bem assim. Não quero estragar o teu Natal. O texto, ele reduz muito a história. É limitado o papel para o escritor escrever todos os detalhes. Mas é possível que Maria e José chegaram na cidade e permaneceram muito tempo ali, até ter o filho. A palavra hospedaria que aparece aqui no texto que eu li para vocês, ela não é a hospedaria que você e eu estamos pensando, de um hotel, onde alguém vai lá, paga a noite para poder ficar. A palavra hospedaria ali nada mais é do que um quarto de visita. José foi para que lugar? Para a casa dos seus.
foi para a sua cidade. Ele não morava lá mais. Mas quando alguém volta para a sua cidade, volta para a cidade dos seus, logo a gente vai visitar quem? Os parentes. Só que os parentes não tinham lugar no quarto de visita. E sabe aonde Jesus então nasceu? Na garagem da casa de um parente. Como assim garagem, pastor? Hoje na sua garagem você não guarda o seu carro? Naquele tempo na garagem guardava o quê? Os animais. E por que, pastor? Não tinha lugar? Como assim? Tudo indica que a família tinha vergonha de Maria. Que historinha é essa? Que o Espírito Santo gerou nela uma criança. Isso é vergonha para nossa família, Maria. Você não vai ter a sua criança aqui dentro, não. Se você quer um lugar, vá no meio dos animais. O Filho de Deus foi rejeitado antes do nascimento. Rejeitado, quem sabe, por outras mães, não sei. Rejeitado pelo pai que ficou com medo, que fugiu. Rejeitado pelos parentes. E depois quando nasce, é rejeitado pelos irmãos. E você vai encontrar esses relatos na Bíblia. É rejeitado pelos discípulos. E aparentemente na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Hoje eu tive o privilégio de ir ao shopping. Fui com a minha família. Minha esposa tinha uma situação médica para fazer e fomos no shopping. Fomos lá comer e tal, aquela coisa toda. E quando nós chegamos à praça principal, o que tinha lá? Um lugar imenso. E tinha lá várias enas e duendes e aquelas coisas todas, brilho, pessoas, mas lotado o shopping, lotado. E pessoas fazendo fila para tirar foto com quem? E ele sentado num trono vermelho. Uma fila imensa. E é bonito. As crianças querem. É interessante, é diferente, é uma época interessante do ano. Eu e minha filha fomos comer. E aí fomos dar uma volta quase no final do shopping. Lá no novo shopping, você pode conferir. No final do shopping, no canto direito, lá no fundo, você vai encontrar um presépio. Onde tem o menino Jesus, tem José e Maria, tem os reis magos, as ovelhinhas. E não tem ninguém para prestar homenagem ao rei. Não tem fotos, não tem luz, não tem nada. Mas para o Papai Noel tem tudo. Natal é Jesus. Natal não é Papai Noel. E você pode pensar e ficar indignado: como pode isso, pastor? Mas eu vou dizer para você que talvez esse ano você fez a mesma coisa com Jesus. Jesus quis nascer no teu coração e você falou: não, ainda não, tenho a faculdade para terminar. Jesus bateu no teu coração e eu falo: quero entrar. Eu falo: não, ainda não. Aí eu tenho os negócios ainda a cumprir. Jesus bateu no teu coração, querendo nascer no teu coração, na tua vida, e você falou assim: não, eu tenho um relacionamento ainda para acertar. Nós rejeitamos Jesus dia após dia. E que bom que chega essa data, para que eu e você possamos lembrar quem é Jesus. Você já foi rejeitado? Eu já levei vários foras. Parece que não, mas já levei vários foras. Mas eu falo de rejeição. A rejeição que machuca. A rejeição que te humilha, que faz você sentir um nada. Quando eu fui pastor em São Paulo, conheci uma jovem. Essa jovem casada com 2 crianças. E eu ia ao culto, pregava, mas via a dificuldade daquela jovem, com 2 crianças, uma diferença pouca de idade. E uma gritava, a outra gritava mais ainda. Uma corria, outra corria atrás. As crianças assim, derrubavam a igreja. E a gente via nos olhos dela a insegurança. Não sabia, perdida, o que fazer. Mas meu Deus, que vergonha, minhas crianças não param.
Foi então que eu fui visitar ela. Porque assim, com o tempo a gente vai tendo um pouquinho de conhecimento, né? E eu percebi que as crianças, elas tinham alguma dificuldade. E eu fui conversar com ela. Falei, querida, eu tenho visto teus filhos. Você tem feito algumas consultas, procurado uma ajuda de um profissional? Falou assim, pastor, está difícil. Eu não consigo viver, pastor. Eu não consigo sair de casa. Eu não consigo ter uma vida normal. Porque minhas crianças, eu não sei lidar com a situação. Eu fico com vergonha, eu me constranjo. É uma situação lamentável. O meu marido me apoia, me ajuda, mas pastor, está doendo demais. Eu não sei o que fazer. E eu ali tentando orientar ela a procurar ajuda, uma ajuda profissional. E ela sempre recusando. Ela falou assim, mas vai dar certo, pastor. Eu falei, claro que vai dar certo, mas busque ajuda. Eu falei, pastor, eu acho que você não está entendendo. Eu vou contar minha história para o senhor. Eu era da Bahia. Morava com meu pai, minha mãe e meu irmãozinho de 3 anos de idade. O meu pai se engraçou com a vizinha, pegou as malas e foi embora e largou a minha mãe, eu e meu irmãozinho. Começamos a passar fome. Eu tinha 10 para 11 anos. Minha mãe falou assim, vamos embora para São Paulo, filha, porque lá a gente procura ajuda e a gente consegue sobreviver. E veio essa família, a mãe, ela e o irmãozinho. E eles vieram para São Paulo. Chegaram em São Paulo, acharam um lugar na favela, um lugar pequeno, com um telhadinho, fazia as necessidades num córrego, uma situação lamentável. A mãe se engraçou com o rapaz. E a mãe, não conseguindo viver aquela realidade lamentável, sabe o que a mãe fez? Foi embora de casa, fechou a porta e largou ela e o irmãozinho de 3 anos. Falou, pastor, até hoje eu não entendo porque meu pai me abandonou. Até hoje eu não entendo porque minha mãe foi embora de casa. Pastor, quando eu vi meu irmão, eu falei, eu preciso cuidar dele. Ela conseguiu abrir a porta e ela saía para a rua para catar lixo, resto de comida para trazer para casa, com 11 anos e o irmãozinho. Até que os vizinhos da favela perceberam que não tinha mãe. Cadê a mãe dessas crianças? Então os vizinhos se aproximaram e cuidaram dela. Falou, pastor, eu sei o que é ser rejeitado. Eu fui abandonada, mas eu nunca vou abandonar os meus filhos. E eu vou buscar ajuda, porque meus filhos são tudo para mim. Talvez eu não fui tudo para o meu pai, para minha mãe. Fui abandonada, mas eu não vou abandonar os meus filhos. Nessa noite, Deus fala a mesma coisa para você. Você pode ter abandonado Deus, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar, apesar de você rejeitar Ele dia após dia. Mas louvado seja Deus por este musical, por este culto, onde eu tenho a oportunidade de dizer para você, apesar da tua rejeição, Deus te ama e te chama. Está na hora. Estamos em 2025. Quantos Natal teremos? Ainda existe graça. Precisamos fazer desse mundo um mundo melhor, onde pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero convidar você a aceitar Jesus. Pare de rejeitar o Cristo. Chega. Faça planos. Tenha um compromisso com Ele. E eu quero orar com você. Você tem esse desejo de fazer um compromisso com Jesus, de não rejeitar mais Ele? Porque eu entendo que Jesus está cansado, que na ceia de Natal tem o peru, tem o porco, mas não tem o Cristo sobre a mesa.
Na ceia de Natal tem cerveja, tem bagunça, mas não tem o Cristo que nasce no coração. Até quando Jesus vai ficar no estábulo da tua vida? Quer aceitar Jesus? Quer ter um compromisso com Ele? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nessa noite nós estamos lembrando de quantas vezes nós falhamos, rejeitando o Teu Filho Jesus. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, porque trocamos o Senhor por um relacionamento, trocamos o Senhor Jesus por dinheiro, trocamos o Senhor Jesus por trabalho, por pessoas, por coisas. Ele não merece isso, Pai. Hoje o Teu Santo Espírito está abrindo nossos olhos. Teus filhos estão aqui, Pai. Eu estou dizendo para eles que o Senhor não vai abandoná-los. Eu sei porque o Senhor não me abandonou. O Senhor não abandonou aquela jovem. Então, Pai, que eles sejam constrangidos nesse momento a entregar a vida ao Senhor. Que neste Natal realmente Jesus faça sentido na vida deles. Que Jesus nasça no coração, na vida, no trabalho, no relacionamento. E que o Senhor esteja em primeiro lugar, não em último lugar. Assim como fez o Valdomiro e o Renato nesta manhã, nesta noite. Cuida de cada um de nós. E muito obrigado pela paciência. Louvado seja o Senhor. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do poderoso Jesus. Amém.